Será que a história nos mostra que o êxito dos grandes heróis da fé foi sem a oração? Nós vemos na história moderna homens que são citados em toda a teologia ensinada, mas não são copiados da história moderna. Lemos ali Policarpo, Irineu, Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino. Que homens tremendos, que homens poderosos. Qual o êxito deles? Homens de profunda oração, homens de oração. Os reformadores, a história diz dos primeiros reformadores, John Hus. A história diz que ele morreu queimando, cantando e orando. John Hus, olha que homem tremendo, um homem de profunda oração. Lemos de Jerônimo Savonarola, dos primeiros reformadores. Qual o êxito de Savonarola? O precursor de Martinho Lutero, um homem de profunda oração. A história diz que as orações de Savonarola eram tão impactantes, eram tão intensas, que toda a cidade, a nação onde ele estava, foi abalada pela oração de Savonarola. Eu vejo Martinho Lutero, um homem que marcou a história, um homem que parece que depois de Cristo conseguiu um impacto na terra e nas eras como quase nenhum outro. Martinho Lutero, a biografia diz que ele orava 3, 4, 5 horas por dia. A história conta que antes dele começar a reforma, antes dele peitar todos os principados, depois de orar assim a madrugada inteira, ele vai destemidamente, não revoga, e cria a revolução, e vem a reforma. E hoje somos filhos da reforma, porque um homem estava de joelhos. E os puritanos, o que dizer dos puritanos? Tão falados e criticados, os radicais da fé. Joe Owen, Richard Baxter, não eram teólogos escriturísticos apenas, eram homens de montes e de vales. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores, um homem que dizem que a sua consagração e nível intelectual só perdera para o apóstolo Paulo, mais ninguém. Um homem magro, com o rosto magro de tanto orar e jejuar. Um homem que até hoje, pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão é vendido nas livrarias até hoje. Qual o segredo de Jonathan Edwards? A biografia diz que quando ele pregava nos auditórios, os pecadores caíram de joelhos chorando. Me perdoa, Deus, porque eu sou um pecador. Visitei o velho templo da Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o esboço tão perto dos olhos que os ouvintes nem viam seu rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente no púlpito e clamou: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram nos bancos, pensando que iam cair no inferno vivos. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão opera no mundo inteiro, mas convém saber algo da parte da história que geralmente não contada. Antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar em oração: dá-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que o rosto dele era semelhante ao rosto de um anjo. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. A biografia diz que tinha 130 quilos, orava e lia a Bíblia de joelhos. John Wesley, quem não fala de John Wesley? Hoje temos as igrejas wesleyanas que não tem nada de John Wesley. Olha a terminologia que usaram para John Wesley: o tição tirado do fogo. A biografia diz que um pastor normal prega em média 100 vezes por ano. John Wesley pregava 700 vezes por ano. Durante 54 anos John Wesley fez isso.
Qual o segredo do tição tirado do fogo? É que o tição primeiro foi ao fogo em oração. Sabe qual é o segredo de Charles Finney? E hoje temos a teologia sistemática de Finney. A biografia diz que Finney gostava de se retirar aos bosques a orar. A biografia diz que quando ele se sentia seco, vazio. Sabe quando você está seco, vazio, rançoso, irado, ruim? Ele ia aos bosques e orava 1 dia, 2, 3, 4, até que o poder do alto descia e transbordava na vida de Charles Finney, porque o êxito daquele homem era a oração. E os missionários, Charles Studd, Guilherme Carey, John Wright, Livingstone. Qual o êxito da missão na África? Qual o êxito da missão na Índia de Carey, que fundou um instituto teológico e traduziu a Bíblia em vários dialetos hindus? Os missionários eram homens de oração. Hudson Taylor. Quem não conhece Hudson Taylor? O que fez as missões no interior da China. Um homem incomum, um homem fenomenal. Sabe o que a biografia fala de Hudson Taylor? A biografia diz assim: o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Ele dá uma declaração de: se eu tivesse 100 vidas, eu as daria todas para a China. Por isso foi um dos maiores missionários. David Brainerd, um missionário que pregou nos Estados Unidos para os peles vermelhas, os índios silvícolas, que eram canibais. Ele correu o risco de ser comido vivo pelos índios. Assim passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade do coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam ser a menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferiria a minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar. Se pudesse ganhar uma para Cristo, continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim ganhei a tribo. George Miller, o grande missionário dos orfanatos. Quem não conhece George Miller? A história diz que, sabe o comentário que faziam de George Miller? Quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. Quantos de nós poderíamos ter um título desse? Quando fulano ora, o céu para ouvir a oração. Algumas horas todos os dias eu oro, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, oro enquanto deitado, e quando me levanto, estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. Olha que tremendo que ele vai dizer: espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por algumas pessoas, e creio que elas ainda se converterão. Quem não se lembra do Josué Erion? Ele é brasileiro, mora em Los Angeles, Califórnia. Que profeta aquele homem! Que homem de marcas! Que homem fantástico! A biografia dele diz que quando ele estava fazendo o seminário de missões, ele se acordava de madrugada para ir orar no santuário de oração, onde não havia ninguém. Ele acordava todas as manhãs às 4 da manhã para ir orar e interceder pela restauração da igreja. Um dia ele acorda, está um profeta de Deus lá, e olha para ele e diz assim: Irion, assim diz o Senhor, todas as madrugadas quando você se levanta para interceder para a minha igreja, eu, o Senhor teu Deus, já estou aqui te esperando, porque eu recebo a tua oração. Charles Haddon Spurgeon,
o príncipe dos pregadores, ele tinha uma igreja que chamava Tabernáculo. Sabe quantos membros tinha a igreja de Spurgeon? 12.000 membros. 12.000 membros. Perguntaram para Charles Spurgeon: qual é o segredo do crescimento da igreja do Tabernáculo? Charles Spurgeon responde: o segredo do crescimento é porque a igreja do Tabernáculo é uma igreja que ora, é uma igreja de oração. Na reunião da segunda-feira, toda a igreja comparece para clamar pela cidade, para orar uns pelos outros. Por isso é o crescimento. Você já imaginou uma reunião de oração com 12.000 pessoas orando?